Ó Deus, grave a eternidade nos meus olhos. Essa foi a oração do último dos puritanos, Jonathan Edwards, grande teólogo, pastor, missionário, avivalista, filósofo do século XVIII. Há dois perigos que circundam a vida cristã. Um deles é o escapismo, é viver de maneira alienada do mundo, sem ser relevante para a sociedade, sem buscar o reino de Deus na terra. O outro perigo é o conformismo, é se conformar ao mundo, se amoldar a ele e não erigir nenhuma barreira mínima de separação. Mas a mim parece que nesses últimos dias a igreja tem incorrido mais no erro do conformismo. Pouco se prega sobre a eternidade, pouco se ora tendo em vista a eternidade, pouco se vive à luz da eternidade. Conte nos dedos os sermões que abordam a volta de Jesus e você chegará à conclusão que são pouquíssimos. Abrindo parênteses, meu pai me disse que na época em que foi convertido ao Evangelho, na década de 80, havia muito mais sermões sobre a volta de Cristo. Leonard Ravenhill disse: nós vivemos muito no tempo, somos muitos terrenos, nós vemos como os outros homens veem, nós pensamos como os outros homens pensam, nós investimos nosso tempo como o mundo investe. Nós deveríamos ser uma raça de pessoas diferentes. Quando olhamos no retrovisor da história, contemplamos grandes servos de Deus que foram relevantes no seu tempo, na sociedade, na comunidade que viviam, justamente porque tinham seus olhos mirados na eternidade. Se formos terrenos demais, nada teremos a oferecer senão as futilidades e os prazeres efêmeros deste mundo. Entretanto, se tivermos o céu em mira, a nossa vida aqui na terra irá exalar o agradável perfume, a doce essência, a agradável essência da nova Jerusalém para aqueles que estão entorpecidos pelo incenso mal cheiroso deste mundo. A maneira como usamos o nosso tempo revela se estamos vivendo para o aqui e agora ou para a eternidade. E sabe o que tem consumido boa parte do nosso tempo? O entretenimento. O filme, a série, o esporte, o entretenimento tem sido um dos grandes ídolos da nossa era. Porque é isso que o ídolo faz. Ele consome o nosso tempo. E quando percebemos, as horas se foram. E infelizmente, gastamos horas e horas assistindo uma série na Netflix. Mas não gastamos isso em oração ou meditação na palavra. Então pergunto, qual tem sido a diferença de nossa vida para a vida do ímpio que gasta as mesmíssimas horas assistindo as mesmas coisas? Absolutamente nenhuma. Paulo diz que devemos pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. E também diz que se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ele continua dizendo que nós morremos e a nossa vida está escondida em Cristo. O nosso maior pecado é que estamos demais para as coisas dessa terra. Estamos apáticos para as coisas do céu. Estamos muitas vezes enxergando perfeitamente as coisas deste mundo e cegos para as maravilhas celestiais. A única maneira de sermos relevantes para este tempo, para as pessoas que nos cercam, para os ímpios que nos observam, é termos sempre na alça de mira a eternidade. Jonathan Edwards vivia tanto à luz da eternidade que o historiador Orlando Boy registra que ele costumava passar 13 horas, pasmem vocês, 13 horas, todos os dias estudando e orando. Antes de Edwards pregar o célebre sermão que abalou a Nova Inglaterra e o mundo, pecadores na mão de um Deus irado, a história registra que passou alguns dias jejuando e orando. Aos 34 anos, quando ele se retirou para uma floresta, foi-lhe concedida a visão da graça de Deus, do amor e da humilhação de Cristo como mediador, que passou 1 hora vencido por uma torrente de lágrimas. Ah, meus irmãos, a máxima para nós dos dias de hoje é essa: antes de pregarmos arrependei-vos para os pecadores perdidos, urge a premente necessidade de pregarmos para nós mesmos, não vos conformeis. Nós estamos muito conformados com este mundo, com o padrão deste mundo. Nós gastamos o nosso tempo como o ímpio gasta.
Nós gastamos o nosso dinheiro como o ímpio gasta. Que sejamos como Abraão e não como Ismael, que quando colocados diante da terra, Ismael logo escolheu as campinas de Sodoma e Gomorra, mas Abraão olhou para cima, olhou para o céu e depois assim fez sua escolha. Essa pandemia nos deixou inseguros no tocante ao nosso futuro aqui na terra, mas não abalou em nenhum milímetro sequer o nosso futuro eterno com Cristo. Que a nossa oração seja essa: ó Deus, grave a eternidade nos meus olhos.